Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Enquanto você abre a Bíblia, olha para o lado e diga assim: se ele terminar até 15 para meio-dia, eu pago o teu almoço. Vai, fala para ele aí. E ora para eu terminar antes de meio-dia. Nós fizemos uma semana lá na igreja profética. E eu disse: irmãos, você que está acostumado a terminar o culto antes das 9, esquece. Porque só vem pastor pentecostal, então é depois de 9. O mais cedo que terminou foi ontem, porque começou às 7 e terminou 9h20. Até eu preguei muito. Terminei o culto, era 9h35. E fui o mais fraco de todos, hein? Porque o resto tudo 10 para as 10, 5 para as 10. Me senti nos cultos da Baixada. Tu termina que horas o culto domingo aqui? 9h20 eu já estou dormindo. Sou crente, mas não. Mas também eu começo mais cedo lá, né? Trago um abraço da pastora Mari, do Pedro, da Júlia, da minha neta Manu, da Dauana e do Mateus. Pensa num flamenguista chato, gente. Chato. A minha oração nesses dias: Senhor, o que eu fiz para ti? O que é que eu fiz? Você já se sentiu numa situação: Senhor, o que eu fiz que está acontecendo isso comigo? A gente passa isso, não passa? Nem tudo dá certo. Não, agora esquece Mateus, vamos falar da gente agora. Nem tudo dá certo. A gente às vezes se sente como Asaf, que vai para a porta da tenda e diz assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou fiel, me preocupo em cumprir a palavra, dou mó duro para me manter íntegro, e passo por cada luta. Agora estou olhando para aqueles miseráveis ali. Eles não se preocupam com nada, eles não estão nem aí para absolutamente nada, prosperam, não tem problema, não falta nada. Aí a Bíblia diz que Asaf diz assim: mas até que eu olhei qual é o fim deles. Como é bom Deus muitas das vezes nos colocar nessa situação, né? Até que eu percebi qual é o fim deles. Que hoje talvez eu não possa ter o que eu quero, mas sempre Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Amém? Evangelho de Mateus, eu não sei porque eu estou falando isso, porque eu não vim pregar sobre isso. Evangelho de Mateus, a partir do verso de número 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, sem rodeio: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só até aqui. A gente conhece esse texto do versículo de número 25 para baixo. Também conhecemos do 25 para cima. A gente conhece essa instrução que Jesus está dando para aqueles que procuram Ele e falam com Ele: Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos herdar a vida eterna. E o Senhor olha para ele e fala assim: ó, nem todos os que estão na igreja e dizem Senhor, Senhor, nem todos aqueles que adoram, nem todos aqueles inclusive que pregam no meu nome, nem todos aqueles inclusive que expulsam demônio no meu nome.
nem todos aqueles que, inclusive, na hora que estão nos cultos, têm sinais e maravilhas que os acompanham. Esses não vão herdar o reino dos céus. Mas por quê? Porque eles ouviram a palavra e não a praticavam. O que eu vim fazer aqui nessa manhã não é trazer para você uma nova revelação, porque isso não faz parte do meu tipo de pregação. Eu gosto de pregar algo para a igreja que ela vai encontrar amanhã, quando sair para trabalhar, ou até mesmo hoje, quando terminar um culto, porque a nossa vida não é uma vida de fábulas, nossa vida é uma vida de realidade. A gente vai encarar os gigantes que forem quando terminar o culto. Talvez alguns estejam nos esperando aqui na esquina, talvez outros nem deixem a gente descer as escadas, já estão ali no corrimão esperando você para dar a mão dada e voltar para casa. Eu gosto de pregar mensagens que fazem você gerar fé e esperança dentro do seu coração, e não tenho nada contra quem prega outro tipo de mensagem, uma outra linha teológica, mas eu aprendi a viver e a vencer os meus inimigos colocando em prática aquilo que eu escutei. E algum tempo atrás eu preguei aqui numa ceia dizendo o seguinte: nós não precisamos de novas mensagens, nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que a gente já recebeu. Última ceia do ano. Você já parou para pensar que você chegou até aqui? Amém? Dá uma salva de palmas dizendo: eu consegui chegar até aqui. Quem diria na primeira ceia do ano, lá em janeiro? Caramba, como é que vai ser o meu final de ano? Pastor Michel tem um louvor, inclusive, que é um louvor meio samba, que diz assim: como será o amanhã? Responda quem souber. É seu esse louvor, né? A gente não sabe onde vamos chegar, como vamos chegar, aonde vamos chegar. A gente só sabe que tem alguém do nosso lado segurando a nossa mão, dizendo: vamos, eu estou contigo. Amém? E mais do que isso, ele está dizendo assim, ó: eis que irei adiante de vós. Ou seja, Deus já foi na frente, só está esperando eu e você chegarmos, sim ou não? 2023 está aí, tantas incógnitas, né? Tanta coisa, é mercado, é quem assume, não assume, vai, não vai, como é que vai ser? O que eu sei e quero compartilhar com você, que não me importa o que vai acontecer em 2023, o que eu sei é que o meu Deus já foi na frente e está preparando tudo para aqueles que creem. Quem crê no Senhor, diga glória a Deus, aleluia, dá uma salva de palmas a Ele. Jesus está dizendo aqui, diz o texto, que ele fala de uma forma aberta, muito claro, ele não faz rodeios. Ele diz assim: então lhes direi abertamente, sem conversinha, sem usar das linguagens ilustrativas para fazer o povo entender. Ele diz assim, de uma forma muito aberta: eu não vos conheci, apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade, porque somente aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Irmãos, só pratica quem quer. Eu vou repetir: só coloca em prática aquilo que escutou quem quer. Se a gente vai para uma academia, se a gente está numa necessidade de perder uns quilos ou ganhar uma forma, o professor diz assim: olha, você tem que fazer 15 repetições desse supino, ou desse extensor, ou você tem que caminhar 10 minutos para você melhorar. Aí a gente começa na esteira, são 15 minutos, quando dá 5 você, meu Deus do céu, não saí do lugar, vou fazer outro exercício. Nunca ninguém aqui deu migué, nunca ninguém, são que? São 3 de 15, na terceira tu só faz 5, acabei. Muito chato, nunca ninguém fez isso, só eu. Mas o que é que vai resolver o teu problema? Andar 15 minutos. Que vai resolver o teu problema? Fazer 3 de 15. A gente até crê, na verdade, a gente até precisa, mas a diferença é que a gente não quer. E não adianta nada você e eu termos recebido tantas palavras, e a gente até crê. O Senhor vai diante de mim, aleluia, eu creio.
eu até preciso, mas se eu não quiser, eu não vou viver o meu milagre. Então eu vim aqui nessa manhã dizer para você que você precisa crer, você precisa dessa palavra, você quer que isso se cumpra, para que você possa viver o seu milagre. Então coloca uma das mãos no teu coração e diga assim: eu creio. Não, diga para eu preciso acreditar nisso. Diga: eu creio, eu preciso, eu quero e eu vou viver o meu milagre. Quem de verdade concorda comigo, diga glória a Deus, aleluia. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Jesus está dizendo aqui para esse povo: olha, você já recebeu a palavra, mas só vai conseguir viver o milagre se você colocar essa palavra em prática. E só quem quer coloca a palavra de Deus em prática. Irmãos, viver o cristianismo não é uma utopia. Todos nós aqui conseguimos se a gente quiser. Todos nós conseguimos ter uma vida santificada se a gente quiser. Ninguém coloca uma arma na nossa cabeça para pecar. O pecado só é oferecido. Há uma mensagem que eu já preguei há muito tempo para os jovens, chamada O Garçom. E essa mensagem, O Garçom, ela de uma forma ilustrativa diz que todos os dias nós recebemos a visita de dois garçons. Um que oferece as coisas boas e outro que oferece as coisas ruins. A gente aceita o que está oferecendo porque a gente quer. Eu tive um tempo que eu estava cuidando da minha saúde, porque algumas taxas estavam muito alteradas, e a minha nutricionista falou assim: ó, esquece comer salgadinho. Esquece. Pastor, se o senhor comer salgadinho, teu fígado vai explodir. Irmãos, todo mundo que faz aniversário na igreja convida o pastor. Não convida Jesus, mas convida o pastor. Tem umas festas que Jesus não vai. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem umas festas que Jesus não vai. E quando eu chego e vejo que Jesus não vai, eu volto no mesmo pé. Pode ter certeza disso. Eu sou desse. Vou fazer um casamento, vou lá. Faço casamento. Terminou o casamento, se eu perceber que Jesus não apareceu ali, eu digo: irmão, eu preciso ir embora. E é a deixa, né? O pastor foi embora, libera geral. Acontece aqui na Baixada não, lá em Vila Isabel acontece. Tem festa que Jesus não vai, então eu meto o pé, ó, devagarinho, tchau, tira foto, vamos tirar foto aqui. Mas você pensa nas que eu fico, quando vem aquela bandeja de salgadinho quentinho, bolinha de queijo. Tem uma agora, azeitona recheada. Fazer igual Eliel, eu rodo. Quentinho, irmão. Uma bitoca assim, ó, que você vê que a massa está lisinha. É morder. Eu digo assim para ele assim: sai, Satanás. Passa de mim esse cálice. E por que eu não comi? Porque eu não quero. Por que eu erro? Porque eu quero. Todos os dias nós estamos diante de situações que você pode fazer o certo e pode fazer o errado. Sim ou não? Sim. A decisão é nossa. A gente crê, a gente sabe que a gente precisa, só que a gente não quer. E quando eu não quero, não adianta. Quando eu não quero, o milagre não se manifesta. Pastor, o que é isso? Eu vou compartilhar com você algo muito interessante da parte de Deus, de duas histórias. Duas histórias que nós conhecemos. Uma, alguém quis. Outra, a pessoa não quis. E por isso não viveu o seu milagre. Abre comigo. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19. Mateus 19. A partir do verso de número 16, diz assim: e eis que alguém aproximando-se disse-lhe: bom mestre, o que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
se queres, o que está escrito na tua Bíblia? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele disse, quais? Jesus lhe respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então aquele jovem disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. O que me falta ainda? Jesus disse, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Olha que sequência interessante. Aquele jovem, ele chega para Jesus e chama Jesus de bom mestre, ou seja, ele cria que Jesus não era qualquer pessoa. Tanto é que Jesus diz, por que você me chama de bom, se só há um bom, que é o meu Pai? Então esse jovem, ele tinha o conhecimento que Jesus não era uma pessoa qualquer. Jesus não era um homem qualquer. Ele sabia que Jesus tinha poder para dar a ele a vida eterna. E ele diz, mestre, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele está dizendo assim, ó, eu, apesar de tudo que tenho, preciso da vida eterna. Eu não só creio em ti, mas eu preciso daquilo que o Senhor pode me oferecer, daquilo que o Senhor pode me dar. E aí Jesus disse para ele assim, se você realmente quer, vende o que você tem e dá aos pobres. Jesus não estava falando para ele abrir mão da sua riqueza, Jesus estava falando sobre algo no coração dele. Aquilo que ocupava no coração dele, o lugar que ele tanto declarava que precisava. Mas a Bíblia diz que ele não quis. E ele deu as costas e foi embora. Ou seja, é possível crer, é possível ter a certeza que a gente precisa, mas também é possível a gente não querer viver e andar segundo a palavra. Em outro evangelho, Jesus, quando esse jovem vai embora, não está no evangelho de Mateus, mas quando esse jovem vai embora, Jesus diz assim, não há ninguém que colocando tudo nas mãos do Pai, possa ser restituído a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, Jesus está dizendo assim, esse jovem, se quisesse, pastor Michel, ele viveria um grande milagre, porque aquilo que ele me entregou, eu lhe restituiria pelo menos 3 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, mas ele não quis viver um milagre. É esse o grande erro que nós cometemos, irmãos. É esse o grande erro que somos levados todos os dias a perceber, que o problema não é o Senhor, o problema sou eu que não quero. O problema sou eu que até acredito que Deus está com a mão sobre mim, que até acredito que Deus está cuidando de mim, na verdade eu preciso, mas quando Deus diz assim, olha, escuta a minha palavra e pratica, não, isso eu não quero. Eu não quero ser fiel, eu não quero dizimar, eu não quero andar em retidão, não, eu não quero abrir mão da minha pornografia, eu não quero abrir mão do meu pecado de estimação, eu não quero. Eu até creio que Deus possa abençoar, eu preciso da bênção de Deus, mas eu não quero andar conforme a palavra de Deus diz. Eu não quero perdoar, não, o que ele fez comigo é muito grave, não quero perdoar. Irmãos, não existem milagres na nossa vida emocional se a gente carrega mágoas dentro de nós. Para que a gente viva um milagre emocional, é preciso perdoar. E perdão é um querer. Você só carrega as pessoas na sua história se você quiser. Só se você quiser. Porque se você decidir, eu não vivo mais em função disso, está perdoado, acabou.
você está pronto, você está livre para viver um milagre na sua vida emocional. Você consegue entender isso? Então aquele jovem, ele cria porque chama Jesus de bom. Ele precisava da vida eterna, porque ele dizia, o que eu preciso fazer para ter essa vida eterna? Porque a vida eterna é aquilo que vai me satisfazer. Aí Jesus disse, se você quiser, se queres, mas ele não quis. E porque ele não quis, ele não desfrutou de um milagre. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, nem sempre você precisa daquilo que você quer. Nem sempre você vai precisar daquilo que você quer, mas sempre vai precisar querer aquilo que você precisa. Eu disse para o Mateus, para o meu futuro genro, eu falei para ele assim, Mateus, você quer casar com a minha filha, não quer? Claro, sou. Você acha que com o salário que você ganha, você consegue sustentar uma casa? Ele, claro que não. Então você crê que você precisa melhorar? Creio. Você crê que você precisa? Claro, eu preciso. Falei, precisa mesmo, porque você não tira a minha filha de dentro da minha casa se você não puder dar para ela pelo menos igual que eu dou. E fiz a pergunta, você quer? Eu quero. Então mostra que você quer. Mostra. Porque muitas pessoas querem, mas não fazem nada. Eu ontem estava fazendo uma live, quase às 11 horas da noite, com um menino que foi minha ovelha lá na Pacentar. E eu me lembro muito bem, ele dizia assim, pastor, eu quero ser pregador, Rafael. Eu quero ser pregador, quero ser pastor. Falei, você quer ser pastor? Você quer ser pregador? Então corre atrás. Corre atrás. E aonde eu ia, aquele garoto ia. Ele conseguiu lá numa rádio, ele morava, como é que é o nome daquele lugar que ele morava ali, perto, como é que é o nome daquele lugar, meu Deus? Lá dentro de Nova Iguaçu. Aonde? É lá mesmo, é. Ele morava em Nova Iguaçu, lá no sul. Cabo Sul. Aí, ó. Lá em Lodebar. E aí ele conseguiu fazer um programa de rádio, numa rádio pirata lá, meia-noite. Meia-noite. Ele entrava na rádio e gritava, vamos embora acordar. Eu estou falando para você, maconheiro, que está fumando maconha agora. E tal, e não sei o que. E começou a pregar. Eu falava, Rafa, está pegando pesado. Não, pastor, só ouve. Essa rádio é lá da localidade, ela fica ligada nas bocas de fumo. Eu falei, então manda ver, manda tiro, manda pau para eles. E começou a estudar, e começou a fazer, e aí começou a ter oportunidade, até que abriram uma igreja em Anchieta, e o pastor que foi para Anchieta pediu para o pastor Marcos, eu preciso de um líder de jovem. E o pastor Marcos veio para mim e falou, Márcio, quem que você manda para Anchieta? Eu falei, Rafael, pode ir, está pronto para liderar o jovem. Foi para Anchieta, foi líder de jovem lá um tempão. Hoje é pastor da igreja Libertar, lá no Espírito Santo. Amém? Prega, meu Deus, menino prega. E ontem nós estávamos fazendo uma live e eu falei para ele assim, tu lembra daquele tempo? Ele disse, lembro, eu agradeço muito ao Senhor, que sempre tinha uma palavra de direção. E sempre falou assim, se você quer, não há limites. Se você quiser, não haverá limites para o milagre acontecer na sua vida, amém? Não basta crer, não basta ter a certeza que você precisa, você tem que querer, porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Agora abre sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, vou contar uma história que você também conhece. Marcos capítulo de número 10, a partir do verso de número 46. Então vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu,
estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Diga comigo, Jesus de? Como é que ele clama? Ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamando o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero voltar a ver. Então Jesus disse, vai, porque a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós temos uma outra história de alguém que cria. Olha, pastor, como é que você pode afirmar que ele cria? Pela maneira que ele chama Jesus. O texto diz que vinha Jesus de Nazaré, mas ele chama Jesus filho de Sabe o que ele está fazendo? Ele está chamando o profético para a vida dele. Porque se ele diz, Jesus, filho de José, ele estava na esfera da humanidade. Mas quando ele declara, Jesus, filho de Davi, ele está chamando a existência algo que foi profetizado lá no livro do profeta Isaías. Ou seja, ele cria que aquele homem que estava ali não era um homem comum. Ele cria que aquele homem que estava passando ali, apesar de ser filho de um homem e de uma mulher, era o enviado de Deus. E ele começa, filho de Davi, eu creio que tu és o Messias, eu creio que o que está escrito lá no profeta Isaías é uma verdade, filho de Davi. Jesus manda chamar e diz, o que é que você quer? Ele diz assim, eu preciso voltar a ver. O que é que ele precisava, irmãos? O que é que ele precisava? Ver? Ele precisava de uma esmola. Ele não precisava ver, ele precisava de uma esmola. Mas ele, quando chama a existência daquilo que ele cria, eu preciso enxergar de novo. Ele está dizendo para Jesus, só pode não me dar nada, desde que eu torne a ver. Eu posso continuar mendigo, desde que eu enxergue. A história da minha família pode nem mudar, mas eu quero voltar a ver, eu quero poder enxergar. Abra os meus olhos. E Jesus disse, você quer? Ele diz, eu quero voltar a ver. Jesus falou assim, então levanta e vai. E diz o texto que logo, imediatamente, os seus olhos ele cria, ele precisava, ele quis, e ele viveu o milagre. Quantos de nós não queremos, irmãos? Eu não sei quais são as expectativas que você cria para vir para um culto. Não, eu vou lá pagar minha penitência. Não, você tem que subir aquelas escadas ali dizendo assim, Jesus, hoje alguma coisa vai acontecer, porque eu preciso. Eu preciso. Aí Deus te dá uma direção, Deus te dá uma palavra, você crê, você sabe o que você precisa, mas não tem coragem de colocar em prática quando desce essas escadas. Você tem que querer. Desculpa a ilustração, não adianta alguém dizer para você assim, cara, tu comeu minha meia? Tu está com bafo. Você saber que está com bafo, você saber que precisa escovar o dente, mas não quer escovar o dente. A igreja nos últimos dias, ela crê muito. Crê. As igrejas estão lotadas, irmãos. Eu posso dizer que há um avivamento de crentes se convertendo. Eles precisam da salvação. Mas quando um pastor fala sobre uma vida íntegra, eles não querem viver. Não querem. É muito pesado. É muito difícil. Você crê no que a Bíblia diz? Você crê no que a Bíblia diz? Você precisa do que a Bíblia diz? Precisa ou não precisa? Precisa? Quem precisa do que a Bíblia diz? Levanta a tua mão, diga assim, eu preciso
do que a Bíblia diz. Quanto tempo você leva lendo a palavra? Quantas vezes você pega na Bíblia? Você só crê e precisa, mas você não quer. Porque o que vai se manifestar aqui é no nível do seu relacionamento que você tem com ela. É no nível do relacionamento que você tem com ela. Ninguém fica casado 30 anos com a mesma pessoa sem ter intimidade. Alô? Fazer igual o pastor Aio. Alô? O que perdura um casamento é intimidade. Se você perdeu a intimidade com a tua esposa, acabou teu casamento. Acabou. Estou falando de casamento. Estou falando de morar junto. Né? Porque você pode conviver na mesma casa, se dar bem, mas isso não é casamento. Casamento. Ó. Quem? Eu não sou chegado a um barbudo, não. Você está entendendo? As pessoas querem viver o fruto de um relacionamento íntimo com Deus sem ter intimidade. E como é que eu gero intimidade com Deus? Aqui, ó, obedecendo o que a palavra diz. Tem gente que precisa crer, tem gente que crê que Deus tem poder para mudar o meu histórico financeiro. Eu creio, eu até preciso, Senhor. Mas você não tem coragem de ofertar, não tem coragem de dizimar. E posso te dizer uma coisa, desculpa, não é porque você não tem, é porque você não quer. Porque a gente não tem dinheiro para comprar um vestido para ir para um casamento. Não aparece do nada. Aparece do nada um dinheiro na minha conta. Mas eu quero viver um milagre. Mas eu não quero ofertar, não quero dizimar. Estou bem assim. Aí você vê alguém que tem menos do que você, vivendo milagres sobrenaturais, porque ele creu, ele precisa, ele quis e ele viveu o milagre. Amém? Irmãos, nós precisamos viver em santidade, a gente não tem outra opção. Mas você precisa querer uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de adoração. Posso te dizer uma coisa, o que você precisa, Deus sabe. Resta saber se você quer. Ele cuida de cada um de nós. Ele sabe exatamente do que eu e você precisamos. Ele sabe inclusive o que a gente consegue suportar. Mas será que você quer? Será que você realmente quer? Eu vim aqui dizer para você que você precisa descobrir o que você crê. Você precisa descobrir o que você precisa. Você precisa descobrir o que você quer, para que você possa viver o milagre que te aguarda. Há um milagre te esperando no altar, como diz a canção da Bispa Sônia. Há um milagre te esperando no lugar que Deus marcou com você, mas você quer. E eu vou terminar te contando uma história. Não vou ler a palavra, mas eu vou terminar já. Porque não vai ser pelo muito falar nessa manhã, vai ser pelo muito que você quer. Você lembra de Zaqueu? Lembra de Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu, ele ouve falar de Jesus, pastor Mauro. Na verdade, ele só descobriu que precisava de Jesus depois de ouvir Jesus. Mas ele sabia quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe numa árvore e fica de lá para conhecer Jesus. Jesus olha para ele e chama ele pelo nome: Zaqueu. E o que Jesus diz para ele depois que chama ele? Zaqueu, fala, é isso aí. Desce depressa. Eu não sou apesar de ser pós-graduado em teologia, eu não sou um teólogo de formação. Mas para mim, algumas frases estão na palavra, algumas palavras estão na palavra para nos chamar a atenção. E depressa, para mim é mais importante do que o descer.
o depressa é mais importante do que o descer. Porque se Zaqueu, tem algum baiano aqui? Tem algum baiano, alguém que nasceu na Bahia? Tem não, né? Então posso falar. Se Zaqueu fosse baiano, Zaqueu, desce depressa. Meu rei, deixa para amanhã. Eu cansei em subir. Amanhã eu estou mais relaxado. Tu é baiano? Aí Deus fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos muito apressados para desistir e retardamos aquilo que tínhamos que fazer ontem. Aí Jesus fala para Zaqueu assim, ó: não deixa o desânimo entrar não, desce agora. Não deixa a incredulidade entrar aí não, desce agora. Zaqueu, o que eu tenho para fazer com você vai ser hoje, agora. Então, eu hoje, nesse exato momento, quero ir para a tua casa. Desce depressa. Pensa comigo, aqui não, eu quero usar como exemplo algumas pessoas em Vila Isabel, mas pensa comigo, quantas pessoas saíram de lá de um culto, vou resolver isso, e estão até hoje para resolver, e não estão vivendo milagre. Se Deus falou entra, entra. Se Deus falou passa, passa. Se Deus falou faz, faz. Se Deus falou entrega a tua vida nas minhas mãos, entrega. Não fica pensando vai ser amanhã, vai ser amanhã, vai ser amanhã. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer quando esse culto acabar. Pastor Daniel Messias, pastor de uma Assembleia de Deus, está fazendo uma obra maravilhosa lá em Vila Isabel. Saiu de um culto, botou o pé na rua, uma moto pegou ele, matou ele. Você acha que ele havia programado esse acidente acontecer? Ninguém sabe. Aí ficamos retardando o nosso momento de intimidade com Deus, ficamos retardando a nossa entrega completa nas mãos de Deus, ficamos retardando. Amanhã dá tempo, amanhã dá tempo, amanhã dá tempo, amanhã dá tempo. Amanhã eu procuro, amanhã eu procuro. A gente crê, a gente precisa, mas a gente não quer. E se a gente não quer, a palavra de Deus diz que nós somos como aqueles que edificaram também uma casa, mas não sobre a rocha, mas sobre a areia. As mesmas pessoas receberam a palavra, uma praticou, colocou a casa sobre a rocha, veio vento, tempestade, usou o mesmo material de construção, mesma coisa, foram na mesma loja de Jacó, compraram o mesmo material, o mesmo tijolo, o mesmo cimento, só que um foi sobre a rocha, o vento bateu, a tempestade veio e a casa não caiu, mas aquele que escutou a palavra, que até cria, precisava daquela mensagem, mas não teve coragem de colocar em prática, ele edificou a sua casa sobre a areia, e a mesma tempestade, o mesmo vento, as mesmas afrontas vieram, e aquela casa desmoronou. Pastor, onde está o milagre nessas duas histórias? O milagre não está no vento, o milagre está na obediência à palavra. Eu obedeci. Então, se eu quero viver os milagres que Deus tem preparado para mim, você crê que Deus tem um milagre para a sua vida? Você crê que ainda esse ano, hoje é dia 11, esse ano, Deus ainda pode fazer algo na sua vida? Pastor Michel falou sobre abrir uma porta em dezembro, eu creio que ainda esse ano, Deus pode fazer um milagre. Quantos creem? Quantos creem? Quantos precisam? Quantos querem? Quantos vão viver? Então diga comigo, eu creio, eu preciso, eu quero, e eu vou viver o milagre. Aleluia! Mas até que ponto você quer?
Será que você precisa de mais uma palavra? Senhor, me dá mais uma palavra para provar. Irmão, quantas palavras você recebeu esse ano inteiro? Quantos cultos tiveram? Coloca, vá lá no calendário, vê quantos cultos você frequentou. Você precisa de mais palavra. Você precisa só colocar em prática. Só querer. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Mas parece difícil. Irmãos, quem está contigo, quem está do teu lado, segurando a tua mão, é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos, sonhamos, planejamos. E Ele não vai fazer por nós, Ele vai fazer segundo o seu poder que opera em nós. Então, nessa última ceia do ano, quando você tocar naquele cálice, naquele pão, você diga para o Senhor assim: Senhor, eu não só creio como preciso, mas eu quero e eu vou viver o meu milagre. Você recebe essa palavra da parte de Deus? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor.